Muito bem, muito bem, muito bem. Você que é do YouTube, Anglicana Ressurreição, seja bem-vindo e seja bem-vinda. Sou o Bispo Márcio Simões e a gente faz parte aqui da Diocese de Vitória, que compreende o interior de Pernambuco, e a nossa catedral fica em Vitória de Santo Antão, e nós temos a alegria de pertencer a uma família vibrante, pujante, uma família amorosa, a uma família verdadeiramente. E assim, quando a gente fala assim, alguém pode dizer assim, é muita pretensão. Não, não existe família perfeita, né? Nem a família biológica, nem a família igreja. Mas existem as famílias gostosas de se viver, né? Então, a nossa da fé, a nossa família da fé é assim, é uma família gostosa de se viver, uma família em que se ama, em que se há perdão e misericórdia, em que se há serviço para a gente servir ao Pai, servindo as pessoas. Então, você é muito bem-vindo. Se você é de Vitória e quer nos conhecer, nós estaremos sempre de portas abertas e corações abertos para recebê-los. Vamos lá, então, a gente está seguindo aqui numa série 40 dias de propósitos. Nossa próxima série em agosto vai ser Vencendo a Guerra na Sua Mente, baseado no livro do pastor americano Craig Groeschel, que é exatamente esse tema, Vencendo a Guerra na Sua Mente. Se prepare, porque é bom. Vamos trabalhar a mente, tudo isso que está aqui, tão poderoso que Deus colocou em nós, e a gente vai trabalhar isso para viver mais perto do Senhor. Mas agora a gente está nessa 40 dias de propósito, e a última mensagem foi da gente se parecer com Cristo. A gente foi moldado para se parecer com Jesus. E a gente vai hoje é quinta-feira, para o segundo ponto da mensagem. A gente passou 2 dias na introdução, e terça-feira e quarta-feira falamos sobre o primeiro ponto, que é Deus usa as nossas dificuldades, nossas tribulações para nos ensinar a confiar nele. Segundo, hoje, Deus usa as nossas tentações para nos ensinar a obedecê-lo. Então, um texto básico para a gente falar sobre isso aqui é Mateus 4:1, que diz assim: Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Esta é a palavra do Senhor e por ela nós damos graças a Deus. Veja só, Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. É até meio estranho para um leitor iniciante, principiante, entender algumas coisas que estão escritas, né, nas Escrituras. Como assim o pai leva o filho para o deserto para ser tentado pelo diabo? Porque Deus sabia e sabe que uma forma de a gente aprender a obedecer a Deus é enfrentando as tentações. Deus sabia disso e sabe disso. Sabia disso em relação a Jesus na época que ele esteve aqui, sabe disso em relação a mim e a você. Então, essas tentações, elas são invariáveis. Você não pode fazer nada que você possa garantir que nunca será tentado. Nada que você faça, por mais que você se isole. Se você fosse isolar, mas você, aqui na mente, você é tentado em muitas coisas. Então, não há como evitar tentações. Há como evitar o pecado. Perceba isso. A oração que Jesus nos ensinou, ele diz: não nos deixe cair na tentação. Então, a tentação é invariável. A tentação vem para todos nós. Cair nela é um passo seguinte que nós damos de forma consciente. Então, ninguém depois de um pecado venha dizer assim: eu fui tomado, eu não sabia o que estava fazendo. Não, é mentira. Isso não é verdade. Nenhum de nós peca sem saber, peca sabendo. Você pode até pecar sem saber, entre aspas, no tempo da ignorância, porque o livro de Atos diz assim, que Deus não leva em conta o tempo da ignorância humana. Ok, aquele tempo em que você vivia longe de Deus e o que você praticou, Deus lança tudo no mar do esquecimento. A partir do momento que você começa a viver com Jesus e andar nele, acabou, meu filho. Você tem consciência, você sabe, porque o Espírito Santo habita em você. E você agora sabe quando está errando ou quando está prestes a errar. Então a tentação vem invariavelmente. Cair na tentação é um passo seguinte, que é você que dá, não é o diabo que dá. O diabo é o tentador. O diabo é aquele que tenta você. O diabo é aquele que empurra você para o mal. Você é quem entra no mal. Você é quem bota o pé lá. Você gostou de alguma forma, satisfez aos reclamos da tua carne. Tudo beleza, porque a gente é essencialmente pecador. Então ele vai preparar situações para que você caia nelas. Cair nela é um passo seu.
não é de ninguém, não é do diabo, não é do vizinho, não é seu, é um passo seu. Então, por isso a oração que Jesus nos ensinou precisa ser repetida todos os dias por nós. Não me deixe cair em tentação, me livre do mal, não me deixe cair em tentação, todo dia não me deixe cair em tentação, porque a tentação vem. Então, Deus usa as nossas tentações para nos ensinar a obedecê-lo. Então, assim, quando eu falei lá no sermão, nessa palavra-chave, né, na palavra que muda para os pontos principais do sermão, como é que eu me pareço com Jesus? Eu me pareço com Jesus quando Deus, inesperadamente, Deus usa as minhas tribulações para me fazer confiar nele e usa as minhas tentações para me fazer obedecê-lo. Então são coisas inesperadas, porque a gente lá na introdução falou da Bíblia, da oração e da comunidade como coisas básicas para que a gente viva uma vida que se pareça com Jesus. Mas isso é o básico. O inesperado é exatamente isso, Deus usar alguma coisa que nos machuca para nos fazer mais fortes, né? Então, assim, veja bem, eu tenho falado isso aqui algumas vezes, e você tem as fibras dos músculos. Quando uma pessoa vai pela primeira vez na academia e ela começa a fazer os exercícios, e o cara bota lá um pezinho no teu tornozelo de 2 quilos, e de repente chega um cara do lado que botou 10, 12, 13, 14 quilos, né? E você fica com vergonha, porque o cara do lado, mas o cara do lado, ele começou há 2 anos atrás, e ele, quando ele começou, assim como você que está começando agora, as fibras que tinham lá nos seus músculos, elas eram absolutamente suficientes para as suas atividades normais, de andar, de se locomover, só que agora está pegando peso. Então o que é que o organismo faz? Rompe aquelas fibras fracas, que eram suficientes apenas para tarefas pequenas, e agora ela faz surgir novas fibras mais fortes para suportar o tranco do que virá pela frente. Isso é organismo, isso é Deus que faz assim. A mesma coisa acontece nos calos nas mãos. Você começa a fazer uma atividade repetitiva, ou com a caneta, ou com a colher de pedreiro, ou com uma ferramenta, ou com um alicate, né? E aí você começa a fazer uma atividade repetitiva, e o machucar daquela área, porque está repetindo muito, o que é que o organismo faz? Ela cria uma bolha, e essa bolha na verdade é a preparação da proteção. Depois que essa bolha sara, que ela estoura e fica uma camada mais endurecida, mais grossa, vamos dizer assim, para usar a linguagem simples, uma camada mais grossa. Por quê? Porque o organismo se preparou. Isso acontece com quem toca violão. Quando eu tocava violão, né? Marquinhos diz que eu não toco nada, mas quando eu tocava violão, não tinha ninguém mais na igreja para tocar, eu tocava. Então os dedos, onde você aperta as cordas, ficam todos calejados, todos, sem exceção. Então todos eles perdem um pouco da sensibilidade, mas foi uma proteção do organismo para se proteger contra os trancos que estão vindo. Então o que é que Deus faz com a gente, gente? O que é que Deus faz? Deus permite que a gente viva tribulações e passe por tentações para nos ensinar, para gerar em nós essas ações de defesa. Então quando a gente é tentado, é preciso dizer assim: Deus, por favor, me ensina a te obedecer. Foi isso que Jesus fez. Não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal. Então essa é a oração que Jesus nos ensinou. E Jesus viveu isso, porque no meio do deserto foi oferecido pão a ele. Ele estava com fome, 40 dias sem comer. Ele estava com fome, ele estava com necessidade física. E aí o que é que o diabo faz? O diabo, ele vai exatamente naquele ponto que é a sua fraqueza. Naquele momento ali, a fraqueza de Jesus era a fome. Então o que é que o diabo faz? Manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus tinha poder para isso? Claro que sim. Andou sobre as águas, multiplicou pães, foi um monte de coisa, podia ter feito aquilo, mas não fez, porque essa era a tentação, e Jesus não cedeu essa tentação. Então no meio do deserto, no meio da fome, e é oferecido pão. Então quando você tem problema com dinheiro, o diabo vai te tentar com dinheiro. Se você tem problema com o sexo oposto, o diabo vai te tentar com isso. Se você tem problema com fofoca, o diabo vai te tentar com isso. Se você tem problema com inveja, o diabo vai te tentar com isso. É assim. Se você é muito ambicioso, você quer ganhar o dinheiro do mundo todo, e você passa por cima das pessoas contando que você se dê bem, o diabo vai te tentar com isso. Entende? Então a ideia é assim: como eu sou um pecador redimido, que tenho dentro de mim o Espírito Santo vai fazendo com que eu reconheça essas coisas e busque o tratamento. Então quando a tentação chega, eu digo: Deus, por favor, me ajude. Então Deus usa as tentações para nos ensinar a obedecê-lo, ok? No caminho do deserto é oferecido pão
para Jesus, ele nega. No caminho da morte é oferecido a glória, ele nega. No meio do julgamento é oferecida a possibilidade de se defender, discussando, ele nega. Cravado na cruz em meio à dor, ele foi debochado, cuspido, humilhado, abandonado, detratado, esbofeteado, e num sopro ele poderia ter resolvido aquilo tudo, mas essa era a tentação. Ele poderia ter dito assim, ó, chega, não aguento mais, e vem uma legião de anjos aqui, pum, acaba com tudo e ele sairia bem. Mas esta era a tentação a qual ele não cedeu. E qual foi o resultado? A ressurreição de Jesus no domingo pela manhã. Entenda uma coisa para a gente acabar aqui hoje. As tentações são oportunidades que a gente tem para nos parecer mais com o nosso Senhor, ok? As tentações pelas quais passamos são oportunidades que Deus tem para nos fazer mais parecidos com Ele. E depende de nós. Deus usa essas oportunidades, mas a decisão de se parecer com Jesus é minha e é sua, ok? Glória a Deus. Escolha certo. E no domingo você receberá a bênção, né? Toda sexta-feira precede o domingo. Jesus foi morto, crucificado e morto na sexta-feira, que a gente chama da paixão, mas o domingo da ressurreição estava chegando. Amém. Deus, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Ela não volta vazia, nós sabemos disso. Opera em nós, ó Deus, o teu querer e o teu realizar. Que as nossas escolhas sempre sejam na direção de nos parecer com o nosso mestre. Que agradecemos, ó Deus, pela tua bênção sobre nós, pela tua graça de usar nossas tribulações e nossas tentações para nos ensinar a confiar em Ti, para nos ensinar a Te obedecer. E pedimos isso com todos nós aqui reunidos, em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. E que a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo repouse sobre cada um de nós aqui e sobre toda a igreja de Deus espalhada pela terra, agora e para sempre. Amém. Amém. Culto às 19h30, terminando às 21 horas. Não perca, está uma bênção. Propósito, serviço. Você e eu fomos moldados para servir a Deus. Beijo no teu coração, Deus te abençoe.